Para o quadro Twilight Zone, vamos entrar num quadro que eu considero extremamente relevante para o nosso programa. It is an area which we call the Twilight Zone. Para quem nunca chupou um picolé de chuchu, eu apresento para vocês um grande picolé de chuchu. A única fala mais enfática desse cara, a gente tem o vídeo. Vamos pôr o vídeo para vocês. Vamos lá. Alimento é muito clima. Se eu tenho uma seca muito forte, uma alteração climática muito grande, vai subir o preço de alimento. E não adianta eu aumentar os juros, que não vai fazer chover. Então eu só vou prejudicar a economia, e no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública, cada 1% da taxa Selic. O impacto é de 48 bilhões na dívida, no pagamento da dívida, e também tiram energia, preço de barril de petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai baixar o barril do petróleo. É um requisito, todo mundo que entra numa gestão petista vira uma espécie de metamorfose dilmoide ambulante, quer dizer, a galera vai se transformando na Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff é um clone de uma aberração que não sabe expor um raciocínio, não é possível. E o único raciocínio que ficou esposado nisso é de controle de juros, que é a coisa mais idiota que você pode imaginar no mundo da economia, Satie. Não, e o pior de tudo, ele diz que essa medida deveria ser estudada pelo Banco Central. Isso aí já é um indício de que, a culpa não é nossa, a culpa é do Banco Central. Ué, de novo? Mas quando o presidente do Banco Central era o presidente indicado lá, na verdade, do Bolsonaro, a culpa não era dele? Agora, peraí, a culpa não é do Galípolo? Então, assim, que loucura! Mais uma vez, essa metamorfose ambulante, estocadora de vento, né, que tenta aí criar esse tipo de artifícios para não trazer a responsabilidade para si. O Geraldo Alckmin falando já é uma aberração, né? Muito estranho a gente ver o Geraldo Alckmin hoje, presidente em exercício, na ausência do presidente da República, que é, inclusive, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Como é que ele defende uma situação dessa? Retirada de preços dos alimentos, da energia, do cálculo da inflação. É mais ou menos assim, A gente tem um orçamento familiar de 10 mil por mês. Vamos fazer o seguinte, os nossos custos são alimentação, roupa, moradia, água, luz, o IPTU está na moradia. Mas a gente tem uma dívida de um empréstimo que a gente pegou no banco. Faz o seguinte, não bota isso aqui na nossa conta, não, que a gente vai ter uma sensação que o nosso custo de vida é menor. E aí, quem segura isso? E daqui a 3, 4 anos, quem paga essa conta? Então não adianta você tirar produtos e que a realidade do Brasil faz toda a diferença, porque esses produtos e preço dos alimentos e da energia faz toda a diferença no bolso das pessoas pobres. Gente que tem dificuldade de pagar a conta de luz, de ligar um ar-condicionado, gente que tem dificuldade de colocar um combustível no carro para trabalhar, motoboy por aí, os motoca passando dificuldade, o pessoal do Uber, do motorista de aplicativo, tudo isso. Ué, como é que você tira isso do cálculo da inflação? Você vai fingir, vai mostrar que o Brasil está numa condição que não está, e o resultado a longo prazo é pior. Porque se você ficar retardando uma decisão, uma hora que você tomar essa decisão, você não vai ser capaz de resolvê-la. E é exatamente isso que o Geraldo Alckmin, o senhor presidente da República em exercício, está propondo. Propondo, inclusive, para o Banco Central. Eu acho que é legal vocês fazerem isso. O governo já acabou. Ele não tem apoio político, ele não tem apoio nem no judiciário, tá? Só se sustenta no judiciário porque realmente não tem mais o que fazer. E o apoio popular. É evidente que as pessoas já não querem aproximação com esse governo, não tem nenhum mínimo de respeito e confiança e esperança nesse governo, Marco Antônio.
como é que você confia num cara que a fala mais enfática dele na história da vida dele foi gritar Lula! Lula! Vai fazer isso. Quer dizer, agora eu vou enrolar tudo, como a gente está no Twilight Zone, e o Wagner que lute com essa matéria, Wagner. Trabalhe essa matéria no seu íntimo, pensa, vamos refletir juntos sobre isso que a gente está vendo na tela. Alcione revela desejo de ter casado com Alexandre de Moraes. A cantora surpreendeu o público presente durante o show em São Paulo com revelação inusitada envolvendo o ministro do STF. Foi no espaço Unimed. E ela falou, né, antes de cantar o hit, segundo aqui o famoso premiado hit Faz Uma Loucura por Mim, ela fez essa declaração inusitada. Abre aspas. Sempre falei para minha irmã que se tivesse conhecido ele antes, teria casado com ele. Disse a cantora arrancando risos e aplausos do público em seu show. Em seguida, ela expressou o seu carinho pelo ministro. Sou fã do ministro, declarou a sambista, que parecia bastante à vontade com seus fãs. Não é a primeira vez que ela se refere ao Careca, ela já fez a menção dele, chamando ele carinhosamente de meu careca em 2024. Depois de liderar um coro de apoio ao presidente Lula, ela questionou o público. Qual é o nome do meu ministro? Isso em 24. Alexandre de Moraes, meu careca. Gosto muito dele. E aí, Wagner, o que a Alcione e o Alckmin têm em comum? Os dois querem casar com um careca? Os dois querem um careca para chamar de seu? Caramba, não tinha visto essa associação vindo. Eu acho que formam um belo casal, não sei. Caramba, o que eu falo aqui? Alguém parafraseou ali no chat, é a da Alcione a música Tem que me prender, tem que me seduzir? Eu acho que combina, talvez. Ela tem uma quedinha, vai ver, dos carecas que elas gostam mais, dizem também, né? Pelo jeito ela realmente curte um careca, especialmente um autoritário que gosta de prender uma galera aí. Deve ser o tipo da Alcione, não estou muito familiarizado. É isso, Wagner. É isso, Wagner. Ela quer o careca, quem que a Alcione quer prender? Quem que a Alcione odeia tanto? Como é que uma pessoa... Cara, você sabia que no Corredor da Morte tá cheio de assassino em série que casa? Você sabe disso, né? Não. Tem cartas... Você não gosta de acompanhar as histórias dos Corredores da Morte dos Estados Unidos? Pera. Eu vi... Sim. Tem o caso do cara que chama... É o Wade Wilson, o Deadpool brasileiro. O Deadpool da vida real. Que é um cara que tem um rosto todo tatuado e ele, de fato, recebeu milhares de cartas. Isso por quê? Isso é uma coisa bizarra que eu já abordei algumas vezes no canal. As mulheres, elas têm um certo fascínio por um tipo específico de violência. Tanto que o público principal de true crimes são mulheres, né? Eles, geralmente, elas assistem mais isso também, alguns filmes de terror que tem um assassino perseguindo, geralmente sobra só uma mulher no final. E agora elas estão fascinadas com o tal de dark romance, que são livros que falam justamente sobre o romance da protagonista, que deve inspirar, né, as leitoras, com algum cara extremamente perigoso, perturbado, maníaco, muitas vezes é um assassino, é um monstro, enfim, coisas terríveis. E aí rola um romance entre essas figuras. Eu não tinha feito esse paralelo inicialmente, mas talvez venha daí o fascínio da Alcione, quem sabe. Pô, aí você realmente fez um link interessante. E, de fato, existem esses criminosos do mundo real, porque não fica só no âmbito da fantasia, que recebem inúmeras cartas. Teve, não é tão recente, mas teve aquela série que a Netflix fez para contar a história do Dahmer, né, Jeffrey Dahmer, e a série retrata isso, inclusive, né? No caso, ele era gay, então ele não tinha nenhum interesse, mas enquanto ele estava preso por ter cometido as maiores atrocidades, ele recebia várias cartas e até algumas fotos, presentinhos, que ele inclusive trocava na prisão, já que ele não... Era inútil para ele, né? Uma foto sensual de uma mulher, ele ia lá e trocava com os outros presidiários. E elas fazem isso, elas enviam. Então, esse cara, o Wade Wilson, que eu citei anteriormente, ele inclusive foi preso por matar brutalmente 2 mulheres.
O Ted Bundy também não tinha cartas de amor, Ed Gein não, né? Mas, enfim, tem um monte de serial killer americano que é isso, no corredor da morte. Mas eu acho interessante, porque a gente está sempre falando de valores e princípios, né? E o estado de exceção que a gente vive hoje é o ambiente perfeito para você descortinar o mau caratismo, né, os vícios e as virtudes de muitas pessoas. Então, é importante, sim, falar de Alciones da vida, Satie. Muito importante. É uma pauta cultural e mostra mais uma vez que a produção cultural está do lado dos opressores. É exatamente isso. Daí você começa a pensar, e é óbvio que a gente tem que guardar as devidas proporções antes de fazer esse tipo de análise, mas assim a farei, analisando e com muito cuidado nas minhas palavras. É aí que a gente começa a entender o porquê que Hitler chegou onde chegou. Porque, assim, você teve apoio da população, você teve apoio dos intelectuais, dos criadores de conteúdo. Porque, assim, você acreditar somente a uma pessoa, uma barbárie com mais de 6 milhões de judeus, talvez seja injusto. E, evidentemente, que eu não culpo a sociedade alemã de hoje. Não. Bem como eu não culpo os brancos de hoje, porque os brancos atrás escravizaram os negros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém me deve pedir desculpas, ninguém me deve perdão. Mas, minimamente, você consegue avaliar o fato de que parte da população alemã colocava lá os adesivos da Estrela de Davi na casa dos judeus. Eles concordavam com aquilo, aquelas pessoas concordaram com aquilo. E quando você vê uma artista hoje, que já está no final de carreira, né, fazer esse tipo de coisa com um ditador, com um cara que está prendendo as pessoas, que teve gente que já morreu, e esse cara tem sangue nas suas mãos, uma mulher, que é o caso da Alcione, que vem da periferia, que vem de um estado pobre, que venceu na vida por intermédio do trabalho, da cultura, fazer um tipo de discurso desse, sim, ela vai contra tudo aquilo que ela representa para muitas pessoas.